Saito é um playboy fracassado que vive brigando com a Akane, a garota que ele mais odeia na vida. Mas um dia tudo muda quando, pra botar as mãos na herança da família, ele descobre que vai ter que casar com essa maluca. O problema é que o cara dá uma de betinha e acaba se apaixonando por ela. Tudo começa com a doida da Akane acordando o coitado do Saito no grito por qualquer motivo idiota. Mas o cara tá mais zen que capivara tomando sol em cima de jacaré, nem aí. Enquanto esses dois estão se estranhando, a Himari, melhor amiga da Akane, chega e fica só observando a treta. Ela começa a desconfiar que a Akane liga demais pro que o Saito faz. Será que não tem fogo nesse churrasquinho? A Akane fica enojada e solta que preferia enfiar chocolate de barata goela abaixo do que ficar com um cara tipo o Saito. Ele fica tão ofendido quanto ela e pronto. Começa outra discussão. No fim do dia, o Saito tá indo tranquilão pra casa quando, do nada, o celular toca. É o vovô dele querendo marcar um chazinho. O Saito dispensa na lata, falando que tem programa melhor do que ficar tomando chá com coroa. Só que o velho lembra ele de uma coisinha. O Saito já foi escolhido como herdeiro da empresa. Antes que ele possa abrir a boca, uma limusine com uns seguranças armados para do lado dele. O Saito pensa seriamente em sair correndo igual mina fugindo de compromisso sério, mas acaba entrando no carro. Durante o trajeto, ele pergunta pros capangas pra onde diabos estão levando ele. Os caras falam que receberam ordens de levar o Saito pra uma mansão, mas não fazem ideia do que o velho tá tramando. O avô do Saito, o Tenryu, já salvou o grupo Rojo de quebrar a cara, e hoje é uma das pessoas mais influentes do planeta. Quando finalmente chegam, o Saito senta lá fora esperando o velho aparecer. Mas surpresa! A Akane também aparece do nada, e a primeira coisa que ela faz é partir pra cima dele no grito. Ela exige saber o que ele tá fazendo ali, e ele explica que foi o avô que chamou. Olha que coincidência. A avó da Akane também convidou ela pra um chá. É nessa hora que o avô do Saito e a avó da Akane aparecem com aquela cara de quem vai soltar o rojão. Durante o almoço, o Saito tá impaciente querendo saber logo o que eles querem, porque ficar perto da Akane já tá virando tortura. E os dois velhos soltam a bomba. O Saito e a Akane vão se casar. Os jovens acham que é piada de mau gosto, mas os avós estão falando sério pra caramba. Acontece que o Tenryu e a Shio, a avó da Akane, se conhecem desde moleques e até rolavam um romance antigamente. Mas por causa de umas brigas infantis, eles se afastaram. Cada um casou com outra pessoa, mas até hoje ficam pensando no e se. Então tiveram a ideia genial de forçar os netos a realizarem o sonho impossível deles. A Akane protesta dizendo que casamento tem que ser por amor, e não porque dois velhinhos querem ver os netos se agarrando. Mas o Tenryu já tava esperando essa reação e joga o ultimato pro Saito. Ou casa com a Akane, ou perde tudo e a grana vai pro cachorro da família. Como o dinheiro é algo que interessa pro Saito, ele muda de ideia na hora e diz que vai pensar no assunto. Mas a Akane continua firme na recusa, porque ela só quer casar com quem ela realmente ama, não com um chato tipo o Saito. Nessa hora, a tio chama a neta ali do lado e sussurra algo no ouvido dela. Seja lá o que a velha falou, deve ter sido pesado porque a Akane fica pálida na hora. Depois de aplicarem as chantagens, o Tenryu dá 3 dias pros dois decidirem se vão aceitar ou não. Quando os avós vão embora, o Saito pergunta que ameaça a avó dela fez pra ele ter noção do tamanho da encrenca. Mas a Akane fica na defensiva e se recusa a abrir o jogo porque é coisa particular dela. Mais tarde, a Akane liga pra Himari pedindo um conselho. Ela conta a situação toda de estar sendo forçada a casar, mas sem revelar com quem. A Akane quer saber o que a amiga faria no lugar dela. A Himari responde que recusaria na hora porque já tá de olho em alguém e jamais casaria com outro. A Akane fica chocada descobrindo que a Himari, que tem a personalidade de um pão francês sem sal, tá afim de alguém, mas é que ela nunca perguntou. A Himari não quer revelar quem é porque ainda não se declarou pro cara, mas admite que é alguém da sala. Enquanto isso, na casa do Saito, o cara tá tendo uma crise porque já é difícil demais aguentar a Akane na escola. Se eles casarem, vai ser reclamação e cobrança 24 horas por dia, tipo morar com um aspirador de pó barulhento ligado direto. A prima do Saito, a Shisei, percebe que tem algo errado e pergunta o que tá rolando. O Saito desabafa que o avô tá ameaçando deserdar ele se não fizer o que o velho quer. Ela fala que tá tudo bem ele abrir mão da empresa se for isso que ele quer. Porque mesmo que ele vire mendigo, ela vai continuar amando ele do mesmo jeito. Independente da escolha dele, ela promete ficar do lado dele até o fim. E o Saito fica aliviado com esse apoio. 3 dias se passam e tanto o Saito quanto a Akane se encontram com os avós porque decidiram que vão se casar sim. Mas os velhos encheridos adicionam mais uma surpresa. Eles esperam que o Saito e a Akane comecem a vida de casados imediatamente. Já tem até casa nova esperando por eles. Então os velhos largam os dois lá e vazam. A Akane começa a pirar, porque ela não pode simplesmente começar a morar com o Saito do nada. Mas o Saito já tá acostumado com as palhaçadas do avô dele, então nem se surpreende mais. Os dois entram na casa e, como o lugar é até que bonzinho, a Akane pensa que talvez morar ali não seja tão ruim assim. O lugar tem tudo o que eles precisam, mas só tem uma cama. Eles ligam pros avós reclamando disso, mas a sacanagem dos velhos não tem limite, porque eles querem que o Saito e a Akane acelerem logo a produção dos bisnetos.
A Akane pergunta nervosa se ele realmente pretende fazer algo indecente com ela naquela noite. Mas o Saito, sendo um completo inocente, não faz ideia do que ela tá falando. Mesmo assim, a Akane não confia nele, então ameaça furar ele com um lápis gigante se ele tentar alguma coisa e sai correndo do quarto. Depois que tudo tá desempacotado, o Saito acha uma refeição que o avô deixou pra ele. O Tenryu pode ser um chato, mas o Saito admite que foi um gesto legal. Depois de esquentar a pizza, o Saito oferece um pedaço pra esposa dele. Ela pega e sai sem nem dar um obrigado. Alguns minutos depois, o Saito e a Akane vão dormir e fazem um acordo de estabelecer limites entre eles. Para quebrar o clima estranho, o Saito puxa a conversa e pergunta por que ela aceitou casar, mas ela ainda não quer dar detalhes sobre os motivos dela. Esse casamento é só formalidade mesmo, então ela vai aguentar pelo bem do sonho dela, mesmo tendo que seguir as regras bizarras dos avós. Infelizmente, enquanto estão conversando, o Saito sem querer encosta na bunda dela. E lá vem outra briga. No dia seguinte na escola, a Akane puxa o Saito antes de entrarem na sala e lembra ele que não pode contar pra ninguém que eles são casados. O Saito fala que já estava planejando manter segredo, mas a Akane não confia nele nem um pouco. Depois, o Saito senta na carteira dele só pra encontrar a Shisei parada na frente dele com uma cara assustadora igual boneca de filme de terror. Ela se aproxima, cheira ele e percebe que o shampoo dele tá diferente. Então pergunta onde ele dormiu ontem à noite. O Saito fica sem graça e inventa que o pai dele comprou um shampoo esquisito e ele tá testando... Mas a Shisei insiste que não é só o shampoo porque ele tá cheirando a mulher. Sem avisar, ela se aproxima e dá uma mordidinha de leve no pescoço dele. Depois, como se tivesse resolvido um mistério, ela conclui que ele deve ter casado. Antes que o Saito possa responder, a Shisei revela que percebeu um comportamento estranho do avô. Então, investigou e descobriu a casa nova. Quando ela tá prestes a falar que ele casou com a Akane, o Saito tampa a boca dela e sai correndo pra fora da sala. Do lado de fora, a Shisei oferece ficar quieta, mas com uma condição. Ele vai ser servo dela de agora em diante. Mais tarde, em casa, o Saito tá lendo quando ouve a Akane gritar da cozinha. Ele corre pra lá e encontra ela parada na frente da geladeira aberta. Ela exige saber por que tem tanto suco de caixinha ali dentro. O Saito explica calmamente que comprou um caminhão cheio de suco concentrado de vegetais porque é rico em vitaminas e vai deixar eles mais saudáveis. A Akane não acredita na burrice e solta que isso não vai deixar eles mais saudáveis porque não tem nutrição de verdade. Mas o Saito se preparou e abre a segunda geladeira, revelando outro caminhão cheio de miojo. A Akane olha horrorizada antes de gritar com tudo. Mesmo assim, o Saito, que tem a consciência de uma escova de dente, faz um shake estranho de suco de vegetais com whey protein e oferece pra Akane. Ela olha pra ele alarmada, perguntando se ele planeja sobreviver só de miojo e suco de vegetais. O Saito confirma que sim, insistindo que isso é o ápice da culinária. Depois de descobrir que o Saito é um caso perdido, a Akane rapidamente veste um avental e vai trabalhar. Enquanto mexe na cozinha, ela olha pro Saito sentado na mesa com uma cara de cachorrinho abandonado. Ela pensa que ele vai ficar impressionado com o quão boa é a comida dela. Quando finalmente coloca a comida na frente dele e senta do outro lado da mesa, ela espera ansiosa pela reação dele. O Saito pega os palitinhos, verifica cautelosamente se tem armadilha tipo prego ou explosivo no prato, e quando não acha nada, dá uma garfada. Ele entra em modo ratatouille total, enquanto memórias da infância invadem a cabeça dele e um sorrisinho aparece no rosto. Porém, quando é pra falar com a Akane, ele diz que é só uma comida caseira normal. A Akane fica ofendida e declara que se não tá bom o suficiente, ela vai dar pros cachorros. O Saito tenta pegar o prato de volta, protestando que nunca disse que tava ruim. Ele consegue segurar o prato e começa a comer enquanto a Akane tenta impedir. Quando termina, ele coloca o prato na mesa, junta as mãos numa oração rápida e se recosta satisfeito com a barriga cheia. Na manhã seguinte, a Akane tenta acordar o Saito pra escola, mas ele tá dormindo profundamente, sonhando que tá aconchegado na cama com a prima dele, a Shisei. Ainda preso no sonho, ele puxa a Akane pra cama, confundindo ela com a Shisei. Depois de uns segundos, ela cai na real e grita com ele, e os dois pulam da cama. A Akane, no entanto, começa a reclamar que ele deixou a louça suja porque ela fez o jantar na noite anterior. O Saito mostra o lado homem das cavernas dele, dizendo que ela deveria só usar os utensílios limpos por enquanto, e ele lava a louça depois quando acumular. Isso deixa a Akane furiosa, e ela manda ele lavar agora. Naquela noite, o Saito tá felizão jogando o novo game de zumbi que acabou de sair até a Akane entrar, reclamando do barulho. Ela olha pra tela, cobre os olhos imediatamente porque tá enojada com o gore e manda ele parar de jogar. O Saito se recusa, então eles começam a puxar o console numa briga acalorada. No meio do caos, a campainha toca e a Akane solta o console, acidentalmente desligando o jogo e apagando as 12 horas de gameplay dele. Horas depois, o Saito enrola uma toalha na cintura e vai pro banheiro tomar banho porque não aguenta mais o próprio fedor. Ele entra, mas congela quando vê a Akane completamente pelada já na banheira com os olhos fechados, sem perceber a presença dele.
O Saito sai, mas quando tá prestes a ir embora do banheiro, começa a achar estranho ela não ter notado ele. Será que ela desmaiou ou algo assim? Ele volta pro banheiro achando que é assim que as pessoas acabam se afogando. O Saito corre e tenta tirar ela da banheira, mas como ele é magrelo que nem palito, ela acaba caindo em cima dele. Meu Deus. Ela fica apoiada no peito dele por um momento antes de acordar e perceber a situação. Ela imediatamente acusa ele de ser um tarado esquisito enquanto o Saito tenta explicar, mas ela não escuta e manda ele sair imediatamente. No dia seguinte, na escola, a Himari percebe que a Akane tá pra baixo e pergunta o que aconteceu. Elas sentam e a Akane explica o problema com o Saito, mas mantém a identidade dele em segredo porque não quer que a Himari saiba do casamento. A Himari pensa um pouco e sugere dar um abraço grande na pessoa. A Akane rejeita essa ideia na hora. Ela prefere abraçar um cacto. Em vez disso, a Himari aconselha ela a conversar de verdade com a pessoa, lembrando que respeito é via de mão dupla. Enquanto isso, o Saito tá almoçando lá fora com a Shizei e desabafando sobre os problemas com a Akane. A Shizei dispara dizendo que não é tão difícil assim. É só ele ouvir ela, ser sensível e aprender a fazer concessões. Mais tarde naquele dia, o Saito chega em casa determinado a tentar o conselho da Shizei. Mas quando abre a porta, vê a Akane parada ali com uma expressão intensamente raivosa. Antes que ele possa fugir, a Akane segura o braço dele e pergunta se eles podem conversar. O Saito imagina que ela vai pedir divórcio, mas para surpresa dele, ela quer discutir como fazer o casamento funcionar. Alguns minutos depois, eles estão sentados um de frente para o outro e concordam que vão precisar estabelecer algumas regras se quiserem morar juntos. O Saito começa dizendo que prefere lavar as roupas e louças só quando acumular. Mas a Akane levanta a voz um pouco, falando que ela se recusa a viver que nem porco sujo. Ouvindo isso, o Saito concorda em lavar roupa com mais frequência, o que surpreende a Akane porque ela não esperava que ele fosse tão cooperativo. Com o tempo, as coisas começam a melhorar entre eles. E um dia, o Saito surpreende a Akane com um presente atencioso, mostrando que ele está disposto a se esforçar pelo relacionamento. Depois do jantar, o Saito se propõe a lavar a louça. Mas a Akane entra na cozinha e oferece ajuda. Enquanto ela lava do lado dele, ele começa a perceber que, apesar de só ter visto ela de mau humor antes, ela é realmente linda quando não tá brava. Uma noite, o Saito tá ocupado lendo o livro favorito dele quando a Akane interrompe. Ela diz que alugou um filme que chamou a atenção dela e quer assistir juntos. O Saito fica confuso e acha isso um absurdo total. Quem diabos quer ver um filme de gatinhos por 24 horas seguidas? Felizmente, a Akane diz que achou a versão de 3 horas do filme, e o Saito rapidamente sugere assistir essa versão. Eles começam a assistir o filme, e enquanto a Akane aproveita cada segundo, o Saito apaga no sofá porque tá entediado pra caramba. Quando o filme acaba, a Akane expressa o quanto amou e sugere que assistam a versão completa de 24 horas da próxima vez. Já que eles assistiram algo que a Akane gosta, ela insiste que é justo o Saito escolher a próxima coisa. Porém, o Saito admite que prefere games a filmes. E 30 minutos depois, a Akane tá tendo o melhor momento da vida dela, comemorando a vitória depois de derrotar um boss do jogo. Mais tarde naquela noite, enquanto tão deitados na cama, a Akane agradece pela diversão que tiveram no dia. Depois ela pede pra ele parar de falar com ela sem usar o nome dela de verdade. Ela prefere quando ele a chama pelo nome. No dia seguinte na escola, a Himari se aproxima da Akane e pergunta se ela e o Saito brigaram. E a Akane mente que eles estão sempre brigando. Porém, a Himari sente que tem algo errado, porque o comportamento deles não combina com as brigas constantes de sempre. Se sentindo encurralada, a Akane sai correndo da sala e vai pra casa. Algumas horas depois, durante o intervalo, o Saito chama a Akane enquanto ela anda pelo corredor. Mas ela se vira com uma cara irritada, dizendo que prefere não conversar muito na escola. O Saito rapidamente puxa ela para uma sala vazia para evitar que alguém ouça. O Saito pergunta se ela tá ocupada ou tem planos pro final do dia, e quando descobre que ela tá livre, ele convida ela para fazer compras com ele depois da aula. A Akane percebe que isso pode ser um encontro. O Saito diz que não é encontro e que ele só precisa dela como uma mula para carregar as compras. Mais tarde, a Akane e o Saito caminham pelo parque, os dois vermelhos enquanto se aproximam do supermercado perto de casa. A Akane logo descobre que o supermercado tá fazendo uma promoção relâmpago e já tem uma multidão reunida para pegar os itens com desconto. Ela tenta se enfiar no meio do caos, mas é empurrada pro lado rapidinho. O Saito tenta entrar também, mas é jogado pro lado que nem prato de salada em festa. Naquela noite, a Akane acorda e encontra o Saito com o dedo na frente do rosto dela. Ela senta e imediatamente começa a reclamar, acusando ele de estar planejando furar um buraco na bochecha dela. O Saito nega a acusação e admite que é um completo idiota, explicando que não resistiu cutucar a bochecha dela porque ela fica tão fofa dormindo. A Akane fica vermelha com a resposta e abraça o travesseiro. Ela se deita de novo e diz que ele pode ficar olhando ela dormir, mas só por um pouquinho, o que continua sendo bem esquisito. Porém, na noite seguinte, a Akane fica acordada até tarde estudando para uma prova. Mas o Saito, por outro lado, não vê sentido em estudar.
Ele se gaba de que nunca estuda e só memoriza tudo da aula. E mesmo assim tirou nota perfeita na última prova. A Akane entende isso como provocação, joga o travesseiro nele e manda ele sair. Alguns minutos depois, o Saito bate na porta dela e entrega um lanche. Ela abre a porta e fica feliz ao ver um bolo de morango. Ela leva pra dentro, se perguntando por que ele se daria ao trabalho de fazer isso pra ela, mas decide se concentrar em comer. Na manhã seguinte na escola, a Akane tá andando pelos corredores quando de repente desmaia. Por sorte, a Himari, que tava por perto, corre até ela e pergunta se tá tudo bem. A Akane garante que tá de boa. Só tá meio privada de sono por ter estudado a noite toda. A Himari pede pra ela não se forçar tanto e lembra que a saúde dela é mais importante, mas a Akane tá mais focada em tirar a melhor nota da turma. A Himari aconselha de novo, apontando que ela nunca vai superar o Saito, que tem o poder da armadura de protagonista. Mesmo assim, a Akane continua determinada a passar ele em tudo. Naquela noite, o Saito traz um lanche noturno pra ela, só pra encontrar a Akane debruçada sobre a mesa, achando que ela dormiu. Ele se aproxima, mas percebe que ela não tá se sentindo bem. Ele verifica a temperatura e ela tá queimando de febre. Enquanto cuida dela, a Akane murmura fraca, falando sobre o quanto precisa estudar se quiser realizar o sonho de se tornar médica. Ela explica que o objetivo final dela é ajudar as pessoas a viverem vidas longas e saudáveis, e ser alguém que pode intervir sempre que alguém precisar. A voz dela fica mais baixa enquanto compartilha que os pais dela não têm condições de mandar ela para a faculdade de medicina. Ela revela que a única razão pela qual aceitou casar com o Saito foi porque a avó dela prometeu pagar os estudos dela se ela casasse com ele. Ouvindo isso, o Saito sente uma mistura de surpresa e admiração, porque nunca soube desse sonho tão pessoal dela. A frustração da Akane começa a transbordar e ela desabafa sobre como estuda duro todo dia, mas nunca consegue superar ele, mesmo ele tendo o foco de um gatinho. Ela admite que sempre o admirou, mesmo nunca tendo dito isso em voz alta. Alguns minutos depois, o Saito verifica a temperatura dela de novo. Dessa vez, subiu para 42 graus. Então ele decide que é hora de chamar uma ambulância, mas a Akane insiste que não precisa e manda ele ir dormir. Não vendo outra opção, ele pega ela no colo que nem herói de filme B e diz que não vai ficar parado enquanto ela tá sofrendo. O Saito também decide usar esse momento precioso para mencionar o sonho que ela comentou. No começo, ela imagina que ele vai zoar ela, mas em vez disso, ele diz que acredita nela. Ele tem certeza que ela vai realizar o sonho porque ela é alguém que nunca desiste, não importa quão difícil as coisas fiquem. Uma semana depois, a Akane acorda se inclinando sobre ele com um sorriso brincalhão e uma ameaça de morte de mentira. Ela rapidamente ri disso, dizendo que ele deveria agradecer por ela ter acordado ele a tempo para a escola. O Saito reclama, percebendo que ela voltou às palhaçadas de sempre. Acontece que a Akane só tinha uma gripe forte naquele dia, e uma semana depois, tudo volta ao normal. Na escola, o dia do Saito começa com a Himari se aproximando dele para parabenizar pela nota perfeita na prova. Ela flerta um pouco com ele, mas as tentativas passam completamente despercebidas. Logo depois, a Akane caminha até ele com um olhar mortalmente sério. Por um segundo, ele se prepara para levar bronca, mas ela lembra que ele tem uma esposa e avisa para ele não chegar muito perto de outras garotas. Enquanto ela se vira e vai embora, o Saito não consegue evitar sorrir sozinho, pensando que talvez ele realmente tenha a esposa mais fofa do mundo. Antes de entrarem na aula, a Akane dá pro Saito a marmita que ela fez pra ele. Ela tá chateada porque ele esqueceu de levar e acha que ele não gosta da comida dela. Mas pelo contrário, o Saito diz que ama a comida da Akane, então realmente foi só um acidente ter esquecido. Eles entram na sala e quando chega a hora do almoço, os dois se preparam pra comer. Mas antes do Saito dar uma única garfada, a Shisei vem e diz que tá com fome e exige a marmita inteira dele. Todo mundo na sala decide se meter na discussão. E como a Shisei é bonitinha, todos ficam do lado dela e mandam o Saito deixar ela comer um pouco. O Saito eventualmente cede e deixa a Shisei sentar no colo dele pra ela dar uma mordidinha na comida dele. Mas de repente, a Himari vem e a primeira coisa que ela percebe é que as marmitas do Saito e da Akane parecem iguais. Ela brinca que os dois devem estar namorando, mas eles negam imediatamente. Na verdade, foram rápidos demais em negar. Então todos os colegas começam a ficar desconfiados de que talvez realmente tenha algo rolando entre eles. O Saito tenta pensar numa boa desculpa pro motivo de ter a mesma marmita que a Akane, mas quando ele olha de volta pro bentô dele, encontra tudo limpinho. Como o bentô incriminador sumiu, todos os colegas perdem o interesse na conversa e vão embora. Mais tarde, naquela noite, o Saito e a Akane estão na cama, mas ela parece meio tensa porque consegue ouvir algo se movendo. Ela se vira achando que o Saito tá fazendo flexão de bíceps na cama pra ver, mas em vez disso, ela vê uma figura aterrorizante parada sobre a cama. Ela grita tão alto que o Saito acha que estão sob ataque, mas quando ele pergunta o que houve, ela só diz que viu um fantasma. O Saito dá uma olhada, mas não vê nada, então decide voltar a dormir. A Akane tá assustada demais pra dormir, então ela implora pro Saito ficar acordado com ela até ela se acalmar. Alguns minutos depois, ela diz que vai tomar banho, então quer que ele entre com ela. O Saito não acredita no que tá ouvindo, mas a Akane tá falando sério.
Então ele acaba sentando do lado de fora do chuveiro enquanto a Akane toma banho. No dia seguinte, o Saito se encontra com a Shisei no telhado da escola e ele tá reclamando demais sobre como estranha a Akane tem agido recentemente. A Akane fica falando de algum fantasma rondando a casa deles, mas ele não acha que seja verdade, já que nunca viu nada. A Shisei, por outro lado, diz que realmente pode ter um fantasma, mas para confirmar, ela precisa falar com a Akane. Dito isso, a Shisei decide fazer uma pegadinha inofensiva e quase grita que a Akane é casada com o Saito. Porém, antes que ela possa terminar a frase, ela é puxada que nem saco de batata pelo Saito e pela Akane. Eles levam ela para uma sala vazia, e agora que não tem ameaça do segredo ser exposto, a Akane começa a ferver de raiva porque ela disse pro Saito não contar pra ninguém sobre o casamento. Ele diz que nunca contou de verdade pra Shisei, ela meio que descobriu sozinha. Mais tarde, os três chegam na casa e a Shisei começa a vasculhar todos os pertences pessoais deles. A Shisei decide procurar no quarto do Saito primeiro, e ele deixa porque sabe que não tem nada constrangedor pra ela achar. Mas pro horror dele, ele tava errado, porque a Shisei consegue achar uma cueca dele e faz algo bem estranho com ela. Depois a Shisei quer checar o quarto da Akane, mas depois de ver o que a Shisei fez com a cueca do Saito, a Akane não quer arriscar deixar a Shisei perto das roupas dela. Mesmo assim, eles vão pro quarto e a Akane explica que viu claramente o fantasma parado sobre a cama bem aqui. A Shisei finalmente admite que ela era o fantasma o tempo todo. Na verdade, ela pegou as chaves da casa com o avô deles. Então ela visitou o Saito e a Akane no meio da noite sem avisar. O motivo dela ficar se esgueirando e parada sobre a cama deles a noite toda era porque ela estava esperando ver o Saito e a Akane ficarem quentes na cama. Mas isso nunca aconteceu. Depois do rolo todo, os três resolvem as diferenças e jantam juntos. O Saito e a Shisei vão pra sala jogar uns games juntos. E mais uma vez, a Akane tem a sensação de que esses dois são estranhamente próximos um do outro. Algumas horas depois, o Saito tá deitado na cama quando a Akane entra no quarto. Ela pergunta onde a Shisei tá, então o Saito diz que ela ainda tá jogando na sala. A Akane fica aliviada, já que isso significa que ela pode finalmente falar com o Saito em particular. A primeira coisa que a Akane quer falar é sobre aquele joguinho de gato que ele tava jogando com a Shisei. O Saito normalmente nunca compra jogos de gato. Então, se ela soubesse que ele comprou de um jogo com tema de gato por causa dela, teria pedido pra jogar com ele. O Saito diz que não tocou no assunto porque sabia o quanto a Akane queria estudar. Mas mesmo assim, a Akane insiste que teria dado um jeito de fazer uma pausa pra jogar com ele. Além disso, ela queria ter jogado antes da Shisei, mas o Saito não faz ideia de por que isso seria importante pra ela. Ele pergunta se tem algum motivo especial por trás disso, mas a Akane só fica sem graça e grita que pra alguém tão inteligente, o Saito pode ser bem burro às vezes. Gritar com o Saito de alguma forma faz a Akane se sentir muito melhor, mas ela ainda tem mais uma reclamação. Ela diz pro Saito que acha que ele mima a Shisei demais, mas mais uma vez, o Saito acha perfeitamente normal. De repente, a Akane sente uma mão agarrar a bunda dela, e o Saito sente uma mão deslizando perigosamente perto do Godzilla dele. Eles negam ter feito qualquer coisa, e alguns segundos depois, a Shisei aparece debaixo das cobertas. E acontece que ela tava só brincando com eles de novo. Ela diz que vai passar a noite na cama deles pra poder dormir do lado do Saito como sempre. A Akane tenta explicar que ela só dorme com o Saito porque os avós forçaram. Mas a Shisei imagina que a Akane só quer ficar sozinha com o Saito e oferece dormir no chão. Porém, a Akane não quer que a Shisei entenda errado. Então diz que deveriam todos dormir juntos, afinal. Mais tarde, naquela noite, a Shisei se vira pra Akane e diz que ela precisa ser mais direta sobre os sentimentos dela pelo Saito. A Akane tenta agir como se não soubesse do que a Shisei tá falando, mas a Shisei podia ver claramente que a Akane tava com ciúme de quanto o Saito tava mimando ela. Ela continua dizendo que tá feliz que o Saito tem alguém tipo a Akane por perto, já que ela tava preocupada que ele pudesse acabar sozinho pelo resto da vida. Mas quando a Akane pede pra Shisei explicar o que ela quer dizer, ela simplesmente vai dormir. Alguns dias depois, a Imari encontra a Akane num café. E a primeira coisa que ela faz quando sentam é perguntar se a Akane gosta do Saito. A Akane é pega de surpresa, então nega freneticamente qualquer afeto pelo Saito. Mas ela fica curiosa sobre por que a Himari faria uma pergunta dessas. A Himari admite que tem uma queda pelo Saito, mas a Akane não entende o que ela poderia ver num perdedor tipo ele. A Himari diz que ama tudo sobre o Saito, tipo como ele é bonito e sempre preparado. Teve uma vez que uma garota do time de esportes deles desmaiou de insolação. E enquanto todo mundo tava pirando, o Saito ficou calmo e assumiu o controle da situação. Agora que a Akane pensa nisso, ela percebe que o Saito é bem confiável numa crise. A Himari diz que realmente admira alguém que sabe manter a calma. E o Saito sempre é legal com ela, então ela esperava que a Akane pudesse fazer o Saito gostar dela de volta. A Akane concorda em ajudar, mas ela não sabe exatamente como deveria fazer o papel de cupido. A Himari responde que ela só quer que a Akane dê algumas informações sobre os interesses do Saito para ela poder se relacionar mais com ele. Mas pensando bem, a própria Akane não sabe muito sobre o Saito na verdade.
Mais tarde, naquela noite, o Saito encontra a Akane parada atrás dele com caneta e bloco de notas na mão. Ele fica meio assustado, então pergunta o que ela tá fazendo, mas a Akane só diz que tá observando ele e não explica mais nada. O Saito tenta ignorar ela, mas a Akane continua seguindo ele por tudo. E até na hora do jantar, ela segura a câmera bem perto do rosto dele. Ele pergunta se tem algum motivo dela segurar a câmera tão perto, mas a Akane não pode contar sobre a queda da Himari, então ela manda ele simplesmente ignorar. Na escola, na manhã seguinte, a Akane informa a Himari sobre a comida favorita do Saito. E a Himari fica feliz em aprender um lado dele que não conhecia, já que tá tão interessada em saber mais sobre o que o Saito gosta de fazer. A Akane diz que ele curte jogar videogame e ler livros antes de dormir. A Himari acha isso muito interessante, mas ela fica se perguntando como a Akane pode saber o que o Saito gosta de fazer antes de dormir. Então a Akane inventa uma desculpa e diz que ouviu ele falando sobre isso antes. Naquela noite, voltando do mercado, a Akane diz pro Saito que ela realmente curte fazer coisas assim. Isso deixa ela meio nostálgica porque ela costumava ir às compras com a mãe quando era pequena. Mas o Saito não consegue se identificar com isso. Quando chegam em casa, a Akane prepara o bife pro Saito. E ao provar, ele só fica encarando o prato por um segundo em choque. A Akane acha que o Saito deve ter odiado o bife que ela preparou. Mas ele diz que na verdade tá tão bom que ele queria poder comer todo dia. A Akane diz que vai fazer tanta comida incrível quanto o Saito quiser. Mas enquanto diz isso, ela fica perto demais do rosto dele. Então os dois ficam sem graça. No dia seguinte na escola, a Himari se aproxima do Saito na carteira dele e pergunta se tem algum tipo particular de garota que ele gosta. Ela diz que ouviu que o Saito não tem um tipo particular, mas ela só quer confirmar por ela mesma. Primeiro, o Saito pergunta de onde ela tirou essa informação, mas a Himari não quer revelar que pediu pra Akane perguntar pra ele. O Saito diz que não concorda com essa coisa toda de categorizar pessoas em tipos. Ele nunca saberia se quer sair com alguém a não ser que conhecesse a pessoa primeiro. São respostas assim que fazem a Himari amar tanto o Saito. Muitos caras costumam pedir ela em namoro sem saber nada sobre ela. E quando ela pergunta o que eles gostam nela, quase sempre é sobre as curvas bem dotadas dela. Mais tarde naquele dia, enquanto o Saito tá jogando na sala, a Akane se esgueira pro quarto dele e começa a bisbilhotar procurando informação pra dar pra Himari. Quando ela acha o diário do Saito, ele entra e vê ela ali. Ela imediatamente fica na defensiva e que nem dedo duro e inexperiente grita que ela não tá passando informação sobre ele pra ninguém. Mas o Saito não faz ideia do que ela tá falando. A Akane pergunta se ele pode recomendar um dos livros favoritos dele, e o Saito entrega pra ela um livro grosso sobre história e arte da guerra. No dia seguinte, na escola, a Himari encontra a Akane e diz que não conseguiu entender uma palavra do livro. A Akane pede desculpas, mas a Himari na verdade prefere assim, já que tem uma desculpa pra falar com o Saito. A Himari então corre até ele e diz que tem um livro que ela não entende, então ela gostaria que ele ajudasse a explicar. Enquanto a Himari faz isso, a Akane observa da porta que nem amante ciumenta típica. O Saito diz pra Himari que não se importa de explicar o livro pra ela. Afinal, sempre que ele e a Akane brigam na escola, a Himari sempre interfere pra mediar. A Himari diz que ela só não gosta de ver pessoas brigando, e compartilha que a Akane uma vez ajudou ela quando estava sendo intimidada. O Saito fica surpreso que uma borboleta social tipo a Himari foi intimidada, mas ela diz que não era boa em falar com as pessoas e não parecia modelo de capa de revista naquela época. A Akane ouve tudo isso e fica profundamente tocada. Mas nessa hora, a Shisei aparece e pergunta se ela tá com ciúme da Himari ter uma queda pelo Saito. A Akane nega, mas a Shisei diz que a Himari tem uma queda pelo Saito desde o primeiro ano do ensino médio. Depois da escola naquele dia, a Himari agradece a Akane por toda a ajuda e sugere passar a noite na casa dela como de costume. A Akane fica animada no começo, mas depois lembra que mora com o Saito. Ela tenta inventar uma desculpa, mas a Himari lembra que a Shisei visitou ela recentemente. A Akane eventualmente concorda em deixar a Himari ir lá e corre pra casa pra avisar o Saito. Eles tentam esconder o fato de que moram juntos, mas a Himari chega antes de estarem prontos. Então, o Saito se abaixa atrás do balcão. Enquanto conversam, a Himari diz pra Akane que planeja chamar o Saito pra sair e quer saber se tá tudo bem. Ela diz que mesmo que a Akane afirme odiar o Saito, ela deve sentir algo por ele lá no fundo. Mas a Akane insiste que ela odeia ele mais do que qualquer pessoa no mundo. E o Saito começa a ficar pra baixo ao ouvir isso. No dia seguinte, a Himari chama o Saito pra sair. E naquela noite, o Saito toca no assunto no jantar. A Akane grita que o casamento deles é falso e ele pode sair com quem quiser, mas ela já se arrepende de ter dito isso. Na manhã seguinte, o Saito tá prestes a sair pro encontro, mas a Akane finalmente admite que não quer que ele vá. Mesmo sendo um casamento falso, ele ainda é marido dela, então ela não vai deixar ele trair. O Saito sorri e diz que recusou a Himari e inventou o encontro só pra ver como a Akane reagiria. Agora que ele sabe que ela se importa, ele convida ela pra sair fazer compras pra compensar a pegadinha. No dia seguinte, na escola, a Himari cumprimenta o Saito como sempre. Mesmo tendo sido rejeitada, ela jura que vai continuar tentando até ele se apaixonar por ela.
Mas agora que a Akane reconheceu os sentimentos dela, ela não vai ficar sentada deixando a Himari roubar ele. Logo no dia seguinte, a Himari traz pra ele uma marmita caseira na escola. Ela ouviu que ele realmente ama a bife, então foi exatamente isso que ela fez. O Saito recusa no começo, já que trouxe a própria marmita. Mas a Himari insiste que ele pelo menos dê uma mordida, especialmente depois de trabalhar tão duro nisso. O resto da turma, que claramente não tem outro trabalho, entra na pressão pra ele experimentar, então ele eventualmente cede.